Sejam todos bem-vindos a Terça com Sucesso. Hoje nós teremos o Vladimir, que estará trazendo para a gente um resultado daquilo que ele incluiu na inteligência artificial como roteiro para a viagem que ele fez para a Europa. Então, Vladimir, muito obrigado por estar conosco. Passo a palavra para você e vou fechar meu microfone aqui. Boa noite para todos. Que bom estar aqui junto com vocês. Não preciso nem falar, né? Grato pelo Valmir, pela generosidade do convite, né? Ele é um cara extremamente competente e eu sei a encrenca que ele tem ao liderar um grupo desse. Aí tem um montão de coisa para fazer, né? Eu tive a oportunidade de fazer isso priscas eras, né? Anos atrás. Então fica aqui registrado o bom senso que ele tem, o critério que ele tem, enfim, o cara tem um bocado de qualidades, né? E a gente só tem a agradecer. Obrigado, viu, Valmir? Bom, o papo de hoje é o seguinte, é uma sequência. Eu sei que só o que eu estou vendo e me lembrando, 1, 2, 3, 4 colegas estavam lá na primeira apresentação, que foi, acho que, uma das primeiras apresentações do grupo, né, Valmir? Que foi, então, como é que faz o prompt e tal. Então, eu fui fazendo e acho que vale algumas observações. Ele não chega a ser uma grande novidade, mas ele ajuda todos nós a ganhar um pouco de fluidez, né? Porque a gente, teórico, pode ganhar tecnologia, mas a gente precisa saber aplicar como, onde, e quando não aplicar, ter humildade de dizer não sei e assim por diante, né? Que é o caso. Então, a gente lá no início, a gente fez um prompt e a história, né, só para não ficar cansativa, contar o título do filme, pus no ChatGPT, que era o que a gente tinha na época, a gente colocou, então, um prompt para me ajudar a fazer a viagem para a Europa, no caso. Essa viagem para a Europa, eu coloquei, bom, primeiro que o ChatGPT era muito restrito, ele não conseguia dar tantas opções, né, como tem hoje. Hoje, quando você entra no ChatGPT, você já diz, olha, eu sou um cara de 76 anos, quero isso, não quero aquilo, não posso, não. Antes de fazer teus prompts. E a partir daí, todos os prompts que você faz, que você coloca no contexto, ele coloca isso como uma necessidade dentro do teu prompt. Claro, desde que o prompt seja de aplicação pessoal, que é o caso, né? Então, essa é a primeira observação. A evolução que teve nesses últimos 2 anos, esta ferramenta é um negócio absurdo, né? Eu chego a comentar, eu vou comentar só iniciando agora, mas vocês vão ver que tem lá umas observações que, assim, a tecnologia, quando eu comecei com a tecnologia, né, trabalhar em tecnologia, recém-formado em engenharia, em 72, a tecnologia andava de forma linear. Depois, mais recentemente, ela veio exponencial, e agora está se dizendo que ela é uma velocidade quântica, né? Então, cada vez que você dá um passo, muitas coisas acontecem e fora de controle. Eu desafio qualquer um de nós a dizer que conhece todas as ferramentas ligadas à inteligência artificial. Não conhece, não adianta. Não dá tempo. Mesmo aqueles caras que estudam e fazem as suas apresentações, eles mesmos têm esta humildade de reconhecer, não dá para acompanhar tudo. Ok, então está aí, né? Essa é uma declaração óbvia que todos conhecem, mas é a minha declaração e eu fico à vontade de falar isso. Vamos lá. Então, a primeira coisa que eu queria, então, colocar para vocês, espera só um pouquinho, que agora entra o compartilhar tela, né? Isso. Então, aqui, vocês estão vendo? Sim? Não? Por favor. Sim. Estão vendo, né? Tá bom. Então, vejam que eu fiz um prompt aí, esse foi o primeiro prompt, e foi o que eu fui usado agora, antes de ter, vamos dizer, aperfeiçoado. É um prompt, ou seja, uma viagem para a Europa, indo aí para 1, 2, 3, 4 países, e nesses 4 países, então, eu colocava tudo aquilo que eu precisava e podia, né? E poderia fazer. Eu vou andar muito rapidamente, porque o prompt tem só 26 páginas, né? E, obviamente, a ideia não é essa. A ideia é a gente só dar flashes, né?
Então, eu coloquei observações que eu considero muito importantes, são elimina a pesquisa anterior. Isso eu faço sempre, porque ele tem coisas de pesquisa que você vai fazendo no dia a dia e você não pode cair em armadilhas. Hoje você nem precisa fazer isso, né? Responda sempre em português. Hoje ele já sabe, ele faz sempre. Naquela época, ele saía respondendo em inglês ou espanhol aquilo que ele resolvia fazer. Enfim, todos os valores apresentados em dólar, dimensionado para um grupo de viajantes, caso tenha algum ponto não conhecido, responda não sei. Lembra aquelas alucinações? Eu consegui contornar, ele me ajudou bastante. Quando ele está em dúvida, não sei, ponto. Tá? Não sei. Depois, aí você começa, né? Atue como agente de viagens, a quantidade deve ser um agente inteligente para cada uma das funções. Isso me ajudou bastante. Ou seja, cada uma das funções tinha um cara, entre aspas, e ele saía fazendo separadamente. Um cara responsável pela dinâmica de deslocamento, outro preço das passagens, outro quais as viagens de avião quase que eu precisasse, depois de trem, depois quais os hotéis eu poderia, então, um cara especializado em hotéis, ou um em gastronomia, que eu gosto bastante, um turismo, um em compras típicas, um em vistos, vacinas, e outro especialista em aluguéis de carro. A especialidade em cada cidade, evidentemente, que eu vou, então, é aquele guia local, né? E aí, eu peço para ele, olha, vocês vão trabalhem separados, depois vocês se reúnam, um fala para o outro o que está acontecendo para me dar a resposta final. E isso funciona direito, Viajantes, detalhes importantes, né? Quais os detalhes antes de colocar a resposta fornecida, né? Eles têm que ter uma pausa, leitor lê as soluções, eles refletem, eles atualizam, eles dão uma pausa para a visualização de cada um deles, e depois dão uma solução final. Então, aí eu digo, tá bom, o que você quer? Bom, o número de agentes serão selecionados acima, rodadas, vocês podem, porque eles podem fazer mais de uma reunião, né? Depois da primeira conclusão, façam mais uma reunião. Isso foi legal, funcionou bem. Confirmação inicial dos itens acima, o problema vai ser dividido entre os agentes e bom divertimento. Problema, atue como líder de agente de viagem sênior e é preciso montar roteiros de viagem diário. Presta atenção, que isso eu vou voltar nesse assunto. Por que pareça, isso pode ser útil, vamos dizer, esse cuidado ou essa armadilha, você pode cair nos teus problemas, não pessoais. Você pode cair nessas armadilhas. Primeira parte é usar as possibilidades turísticas de cada local. Eu defino o que é uma localidade turística. É sempre bom, né? Porque vocês sabem, ele não sabe. Detalhes dessa viagem. Hospedagem obrigatória em algum lugar específico. Aí eu dou, se eu tenho algum lugar que eu quero que ele faça hospedagem, todos os locais que ele sugere devem ter nome, endereço, site. Não diz, faz assim, não. O que é, onde é, o preço, o que você está me sugerindo, né? Quanto, você me dá algumas opções, 3 opções, que seja, e aí funciona. Todos os locais devem ter telefone de emergência. Todos os locais, lembre-se, o seu colega aqui tem só de 76 aninhos, né? Então, telefone de emergência, farmácia perto do hotel, serviço de pronto atendimento médico, né? E em algum lugar aí para frente eu digo, bom, como é que eu chamo na linguagem desta cidade, eu peço socorro, tá? Imagina, como é que em Amsterdã, como é que você pede socorro? Um cara de 76 anos precisa pensar nessas coisas, né? Depois compras, você sempre quer trazer alguma coisa, mas o que você pode trazer de lá, né? Então, para mim, né, no caso eu pus o meu nome, porque depois tem o nome da minha esposa, meus filhos e netos e tal. Bom, isso aqui é especialista do meu grande amigo Valmir, né? Uma cerveja trapista eu não trouxe, viu, Valmir? Senão eu te convidaria. Whisky defumado inglês, né? O gin inglês, Genever, conhaque, Kirsch, conhaque francês, evidentemente, depois quinze, vinho, champanhe, licor. Gastronomia. Em Ghent, que é uma cidade lá da Bélgica, tem alguma coisa para você comer. Em Bruxelas, você tem alguma coisa para você... que você sabe daqui, né? Depois ele vai sugerir alguma coisa. Ghent, mostarda e tal, mel belga, Paris, o que você pode comer, Londres, Amsterdã. Aliás, em Londres eu não sugeri nada, em Amsterdã também não.
e assim vai. Aqui as pessoas, às quais eu queria trazer alguma coisa, locais a serem visitados. Em cada local visitado, eu tenho que saber na linguagem local, bom dia, boa tarde, boa noite, por favor, cardápio e tal. Roteiro. Aí comecei a dar o roteiro, datas, viagem, eu viajei sempre de trem, entre lá, né, pega o trem supersônico dos caras, depois Amsterdã, de que dia, Bruxelas, Paris, etc. Londres, aí em Londres eu entrei mais em detalhe. Lá eu dei as datas, porque ele me dá a sequência, mas aqui eu entrei mais em detalhe. Qual é a moeda? Qual o país, o idioma? Como se diz socorro? A hospedagem vai ser, bom, aí no caso vai ser na casa de parentes, endereço. Lugares obrigatórios que eu quero ver. Né? Perdão, 10 lugares que eu peço para ele sugerir. E 2 lugares, esses lugares eu tenho que ir, por N motivos. Um templo indiano, Cadental, quem foi para Londres sabe que isso é obrigatório. Lugares que eu não quero, esses lugares aqui já fui, não quero ir de novo, chega. Então, não me põe isso como sugestão. Alimentação obrigatória, o hambúrguer dos caras é legal, fish and chips e o Sunday roast. Isso porque eu conheço, porque depois ele vai sugerir as coisas dele. Compras obrigatórias. Paris, a mesma coisa. Paris, então, é muito mais rico e tem um bocado de coisa para você fazer, comer, andar. A parte de gastronomia dos caras não é fácil, né? Olha, aqui, ó, os lugares de gastronomia, e vai embora, né? Depois, itens para experimentar dentro da gastronomia, e assim vai seguindo, né? Compras, e compras, depois, lembra que eu pus lá em cima compras? Aqui eu pus específico do país. Eu quero levar um vinho francês, vinho francês, não me pede, não é qualquer vinho, não, eu quero vinho dessa localidade. Roteiro de país. E aqui. Muito bem. Primeiro problema, que isso você pode, é uma armadilha que você pode cair, mesmo em assuntos mais profissionais e mais amplos. Eu, né, como técnico, não, eu quero todos os detalhes, porque eu vou seguir todos os detalhes. Mentira. Você não consegue seguir. O ChatGPT, no caso do ChatGPT, é muito mais preciso do que você consegue seguir. Muito mais preciso. Então, quando eu digo assim, o primeiro dia de visita, em Paris, no caso, o hotel Ferney, o almoço não sei aonde, montar e tal. Dia 2, isso e aquilo. Vai furando toda vez. Vocês imaginarem, eu peguei greve em Paris, greve em Londres, não tem jeito. Aí você pega a greve lá, e como é que você faz para ir em tal lugar? Amsterdã. Cheguei a Amsterdã, um dia lindo. Fizemos um passeio lá nos braços de mar que tem lá. É um negócio absurdamente fantástico. Então, Mércia, minha esposa, Mércia, amanhã nós temos de programação isso. Olha que legal. Quando a gente acordou, não estava chovendo, estava tendo tempestade. Cara, como é que dá para fazer? Não dá para fazer, né? Não dá para fazer. Então, você tem que trocar isso, sei lá, você vai no museu, que é mais coberto, ou então você tem que começar o dia procurando um guarda-chuva. Você vê que lá toda cidade turística tem guarda-chuva, né? E aí você vai improvisando. Algumas são ruins, algumas são boas. No caso de Amsterdã, até foi legal, porque eu depois, né, fui andando, fui num lugar, no outro debaixo de chuva, passou a chuva, e o primeiro lugar que eu encontrei para visitar, em homenagem ao meu amigo Valmir, foi a Heineken, né? Aí foi super legal. Aproveitamos a manhã visitando e bebendo uma cerveja, porque ninguém é de ferro, né? Assim você vai, então, dizendo o que você quer em cada lugar. Então, Bruges, fantástico, você está no cartão postal. Ghent, a mesma coisa. Amsterdã está por aqui, né? Então, compras, o que eu quero em Amsterdã, passeios. Eu até ousei colocar uns sites aqui, mas que eu olhava daqui. Quando eu estava lá, eu não pegava nem o celular para pegar o site. Você sai e vai fazendo o que você quer fazer, né? Museus e assim por diante. Aqui tem outro caso. Quando chegamos, Museu de Van Gogh, eu quero ir no Museu de Van Gogh. Chegamos lá, não tinha, a fila era do tamanho do mundo, talvez a falha tenha sido minha, então é porque você não sabe o que você vai pegar na vida real. Quando você está numa empresa, e nesta empresa você entrou lá,
você pode sugerir um bocado de coisa, mas às vezes você não sabe a vida real daquela empresa naquele dia. Você não sabe o turno, o horário, como é que as pessoas trabalham, como é que é o almoço da negadinha, como é que é isso, né? Qual é o nível do pessoal que trabalha na produção. Você não sabe isso. Você precisa ter uma cabeça incrível, uma distração incrível para... E olha que eu tenho com 76 anos e 50 de trabalho profissional, você entra numa empresa, você não consegue fazer todas as perguntas que aquela empresa tem. E aqui é um exemplo. Você não sabe o que você vai pegar. Você vai pegar chuva, não vai pegar chuva, como é que é o teu roteiro, se o cara que vai te atender na empresa está bem-humorado ou mal-humorado, para te dar as respostas. Eu não estou falando novidade para vocês. Só que a precisão desses modelos é incrível, mas não é 100%. Né? Sei que eu não estou falando uma novidade, mas não custa a gente lembrar. Né? Museu Van Gogh que tem uma fila do tamanho do mundo. Bom, não entramos no museu, vou fazer o quê? Vamos andar, vamos passear mais, assim por diante, né? Gastronomia, não é sempre que você vai encontrar tudo o que você quer, né? Não é. Você tem um determinado horário, um determinado roteiro, vai perguntando, vai se esforçando. De qualquer forma, dentro de vamos dizer, dessas sugestões, pelo menos você tem alguma coisa para perguntar lá para o cara do hotel, né? Eu tenho isso aqui, onde tem isso, onde tem aquilo, vale a pena, não vale? Aí ele vai te responder, bom, nessa época do ano comer isso não é legal. Você não vai achar um peixe fresquinho, etc. Né? Mas você tem uma pergunta de saída, ok. Vladimir, Diga. uma questão aqui, né? Você falou, é bem interessante a questão do tempo. Então você faz a sua programação e naquele dia chove. E aí, não daria para colocar, você sabendo a data da viagem, não daria para colocar ali para a inteligência artificial considerar também a previsão do tempo, né? Então Quebrei a cara. A tua pergunta é justa, mas eu quebrei a cara. Porque previsão do tempo... Bom, primeiro, eu cometi um erro que eu vou falar para vocês, vocês vão dizer, Vladimir, é óbvio. Que eu usei a primeira vez, essa foi a segunda viagem que eu usei o ChatGPT. A primeira eu fiz foi lá para o norte da Itália, Veneza, depois Croácia, etc. Fiz aqui, fiz o roteiro um mês antes, adivinha? A previsão do tempo tinha tudo, menos aquilo que foi previsto, né? Assim, choveu todos os dias, e assim por diante. Aqui eu já tive esse cuidado, eu já perguntei um pouco antes, mas mesmo assim, você garante como é que vai ser o tempo aqui na cidade de São Paulo amanhã? Vamos lá. Não dá para prever, né? Dá, sim, você pode perguntar estatisticamente qual é a possibilidade de tempo e tal, né? Qual é a temperatura mínima e média para esta semana? Por dia é impossível, mas para essa semana, né? Então, eu também usei, quando eu fui aqui para o sul da América do Sul, né? Escuta, vai ter neve, não vai ter neve, nessa temperatura tem neve, como é que é? Dá para esquiar, não dá para esquiar? E coisas do tipo. Então, ele te dá um mapa geral, você está esperando ver neve, me apareça lá em dezembro, entendeu? Né? Então, dá para você ter uma ideia. Mas, ok, então, dentro do problema profissional, Márcio, ok, você pega alguns mapas, né? Então, os 360 graus, você pega pelo menos essa faixa aqui, os 360 graus. Né? A tua pergunta é totalmente pertinente, mas, mais uma vez, não dá para ir atrás da precisão de uma ferramenta dessa. Você não consegue, né? Ela não consegue, né? Ela não consegue, porque tem variáveis impossíveis, né? Impossíveis, ok? Desculpa. Deslocamento entre passeios, quer dizer, eu gosto muito de andar a pé, e assim por diante. Né? Tem lugar que você precisa ir de carro, né? Táxi, que foi o que aconteceu em Paris. Né? A gente que tinha um jantar marcado, uma reserva tal, e à tarde a gente ficou sabendo que tinha aberto uma greve. Então, você não está por dentro dessas coisas, né? Então, para conseguir um táxi, foi pedreira. Foi pedreira, bem, né? São os imprevistos de qualquer coisa. Bom, e aí, né, eu coloquei os dias de chegada, porque eu procuro viajar bem cedinho, quase de madrugada, para ainda aproveitar a parte da tarde de onde você chega.
Então, você chegando na parte da tarde, o que eu ponho aqui é, tudo bem, você chega lá, você faz o quê na parte da tarde? Como é que você pode aproveitar? Então, as coisas que são previsíveis, você acaba indo, né? Tempo médio de cada uma eu peço, né, o tempo médio de cada um dos programas, e assim por diante. Olha, eu estou falando, e ainda estou na página 12 das 26. Eu não vou ficar, né, uma a uma, senão daqui a pouco estamos todos nós desmaiados aqui, né? O fato é que ele faz o primeiro cálculo, o segundo passo, eu vou, então, mais para o resultado, né? Assim, mais para o finzão. O finzão, o que eu tenho para dizer de vocês. Então, ele deu as respostas dele. Só que a resposta dele, eu não me lembro agora aqui, eu sei que eu me lembro, isso sim, eu não me lembro se eu pedi já direto aqui, não pedi direto aqui. Quando ele dá a resposta, eu digo para ele assim, eu quero, me faz isso em Word, no formato tal, que eu poderia um formato diferente, né, me faça este formato aqui, né? Então, ele me faz num formato que seja mais, deixa eu ver aqui, peraí. Então, agora eu vou compartilhar com vocês isso, né? Tá bom assim? Deu, né? Sim. Ótimo. Então, nesta janela, então, eu pedi para ele, olha, depois que você fizer tudo, ele me deu aquela resposta formato ChatGPT, direitinho, não, sem dúvida. Aí eu pedi para ele, por favor, me refaça um resumo, então, diário, em um Word. Eu pedi as características da saída, coisa que também não chega a ser uma novidade para todos nós, porque você pode dar o formato de saída, né? Então, aqui, olha, aqui ele colocou o resumo, que dia 6 eu chego lá em Londres, no voo tal. Aliás, isso, a partir de agora, ele que escreveu, tá? Ele que escreveu isso aqui. No dia 11, Londres, Amsterdã, eu saio, que loucura, eu saio muito cedo, né? Em Amsterdã, idem, em Bruxelas, idem, em Paris, idem. Tá? E aí a gente segue. Londres, dia 6 a dia 11, a moeda é tal, o idioma, obviamente, é esse, né? A emergência é essa, o telefone de descagem, a hospedagem, a farmácia próxima, o pronto atendimento, parênteses, eu estava muito mais à vontade aí, embora eu tenha pedido, porque eu estava na casa do meu filho, então ele saberia essas coisas todas. Aqui, o grande engano foi eu querer colocar dia a dia, hora a hora, porque ele me dá bom, o transporte sim é útil, evidente, né? Como é que eu faço para chegar em tal lugar? Opa, o transporte é sensacional. Qual estação? Se for metrô, eu pedi, é metrô? Ah, tá bom. Me dá a estação que eu desço, né? Quanto tempo eu demoro para chegar lá? 1 hora e 10. Quanto custa? Pá, né? Então, isso foi legal. Agora dizer que eu estava às 9 horas da manhã aqui, esquece, né? Olha aqui, no domingo, a atividade que é de dia inteiro, né? 9 horas, saímos de tal lugar, fomos para Candental. Mentira que foi para Candental, né? Porque tinha variáveis que eu não conseguia controlar. Eu tinha uma neta pequena de 2 anos, né? Era tudo menos o horário que você quer, sempre o horário que ela quer. De qualquer forma, mais uma vez aqui, qual é o transporte, né? Qual é o transporte, que estação eu pego, quanto tempo eu demoro e quanto eu vou pagar pelo transporte. Isso é legal. Então, algumas coisas você acerta, outras não, né? E outras não. Então, você tem relatórios aqui bacanas, né? Bacanas, mas não adianta ir para essa precisão. Das 11h30 às 12 horas, você vai fazer esse translado. Tem coisas que a precisão humana não vai seguir. Mas é que eu estava preocupado às 11h30 da manhã de para lá. Eu estou em Candental, fazendo compra, me divertindo com a família. Imagina. Então, é a precisão, né? A precisão daquele dia, daquele horário, daquela produção, daquela função do cara de vendas, né, que está com tal cliente. Eu vou sair daquele cliente, Valmir, você que é da área. Daquele cliente eu vou sair às 10h45. Você não vai sair nada, é impossível. É impossível, você vai sair de lá a hora que teu cliente definir.
E aí depois você vai decidir se dá tempo de almoçar ou não dá tempo de almoçar. Aí, então, você tem que definir. Então, a vida real é mais precisa do que uma vida tecnológica, né? E assim vai. E assim ele foi me dando todas as possibilidades de horários, né? Mesma coisa Amsterdã, mesma coisa Bruxelas. Não me lembro se depois, nesse relatório, ele coloca também, olha, lugares, né? Um café, a pé, meia hora. Um café tal, olha, né? Champs-Élysées. Champs-Élysées, amigão, você vai se tiver horário para você visitar, né? Aí, foi uma... Quebrei a cara, né? Em visita. A mesma coisa aconteceu também em Paris, né? Eu fui para Montmartre, chuva desgraçada, passeio estragado, né? Estragado, mas ok. Aí você inverte, então leva a esposa para um almoçozinho bacana, gostoso, sem pressa. É o que você vai fazer na vida real, você vai ter que improvisar. Não dá para ser tão preciso assim. Ok, tem algumas coisas que você precisa ser preciso. Produção, tem que ser preciso, né? Vendas, não. Você tem que ser meta semanal, talvez diária, mas senão tem que ser uma meta semanal. Vou visitar esses clientes, né? Mas no teu horário, não é no teu horário, é no horário que o cara quer. Como é que dá para seguir isso aí? Não tem jeito. Vou vender tantas peças nesse mês. Vou vender tantos guarda-chuvas nesse mês. Tá bom? Né? Vai ter que improvisar muito, porque se não chover, você vai vender menos, enfim. E aí você vai. Então, aí você poderia dizer, mas eu posso, durante um mês, realimentar, né? Realimentar a minha ferramenta que eu estou usando, no caso, o ChatGPT, como é que eu posso consertar esse troço aí, tá? Como é que eu posso consertar? E assim você vai seguindo. Bom, aqui põe algumas notas práticas, né? Aqui, por exemplo, ele colocou eu não pedi isso. Realmente, o cartão Navigou, que é um passe para você comprar e usar semanalmente, é muito duro de se trabalhar, ele me deu o preço, e aí em Amsterdã você vai usar esse transporte aqui, se você quiser, né? Frases importantes de bom dia. Bonjour, bonsoir, merci. Bom, e essa aqui eu não sei nem que língua que é. Vladimir, Diga. a gente está vendo a sua página 17. Eu não sei se você aí está... 17? 17. Agora... Eu não sei se você está mudando Na ali. 17 não tem nada. A 17 tá? tem um resumo. Então tem essa aqui. A gente está vendo só o Microsoft Word. Isso, é o Microsoft Word, só que agora truco, né? Porque eu tenho aqui a minha página 16, é essa daqui, vocês estão vendo agora, tudo bem? Aí a página... Eu acho que você tem que habilitar ali a edição, porque a página não está correndo, se você está correndo com ela, tá? Ele está na página 2. Agora sim. Isso. Tudo bem? Peraí, vamos ver se ele vai andar, né? Está andando agora? Está andando. Tá andando? Sim, está andando. Esta ferramenta, eu comecei a trabalhar com Microsoft em 1970, parece que ela funciona sempre. Quando não funciona, você desliga e liga. Pronto, a mesma coisa, 50 anos depois, é igual, né? Ainda bem que vocês me avisaram, porque eu estou aqui correndo, vocês me desculpem, mas para mim eu estou andando aqui, olha, estou andando. Bom, então, eu repetindo então mais rapidamente ainda, até porque já são 20 para as 8, então aqui é o plano diário, que o Word, então, eu pedi para ele, me fornece essa saída em Word. Ele me fez, até um formato bonitinho, e aqui ele me dá o resumo de deslocamento entre cidades, ele fez certinho, com horário, né, de saída e tal, e quanto tempo demora a viagem, assim por diante. Depois, aqui eu venho para Londres, então o que eu vou fazer do dia 6 ao dia 11? Então aqui, aqui ele tem o idioma, a moeda, os telefones de emergência, a hospedagem, a farmácia e o pronto atendimento, tá? Então ele diz, é isso que você vai precisar em Londres, legal. E aqui, então, que houve a tremenda furo na água, ou seja, não adianta dizer, eu no dia tal, assim, em Londres, no domingo, no dia 7, né, no dia 7 de setembro, o clima vai ser ameno,
o horário, às 9 horas da manhã, você vai sair daqui e vai para Candental. Mentira. É como eu falei, eu tinha uma neta de 2 anos, você só ia se ela quisesse. Se ela não quisesse, que ele está dormindo, precisa mamar, precisa mamar. Então, você tem... Esta é a vida real, que acontece nas empresas também, né? Então, tentar acertar... Tudo bem, olha, aqui, muito legal, a atividade, né? E aqui, o transporte, isso funcionou bem, tá? O que você pode fazer para chegar de tal lugar a tal lugar? Aqui, se você está de metrô, você desce aonde? Nessa estação aqui. Quanto tempo você vai demorar no translado e quanto tempo vai custar, tá? Aí, legal, tudo bem, você diz, em vez de 35 minutos, demorar 30, não, o metrô lá é exato, mas não é essa a questão. A questão é assim, mesmo que demorar 50 minutos, não vai fazer grande diferença, né? Mas você tem uma ideia do tempo. Aqui não é 3 horas, meia hora, né? E o valor que você vai pagar. Bom, quanto você vai pagar? Já, do jeito que está o euro hoje e o dólar, né, é bom você ir mais ou menos prevenido para gastar um determinado valor. Então, isto foi muito útil, menos precisões excessivas no caso de horário, tá? E aqui eu fui indo, então aqui eu fui mostrando para vocês, e aí tomei essa rasteira aqui de alguém, né, da Microsoft, eu diria, né, e aí fui para Londres, depois a mesma coisa, Amsterdã, e ele foi fazendo e me fez isto dentro desse vamos dizer, como eu posso dizer, dentro desse modelo, ele me funcionou bacaninha, legalzinho, tá bom? Funcionou mesmo, funcionou bem. Aqui, bom, ele foi até o fim, né? Então, aí, eu fui até o fim. No fim, então, vocês me lembraram, eu falei, não está aparecendo nada, né? Ele me deu, então, aqui notas práticas e frases úteis, né? Então, aqui, frases do bom dia. Então, ele me chamou a atenção aqui. Se alguém souber o país que eu tenho que falar isso, eu não tenho a menor ideia, nem do país e nem como eu ia pronunciar esse troço. Tem mais consoante que vogal, né? Enfim, aqui também telefones, ele procurou dar coisas que, não sei, utilidade, entendeu? Assim assado. Tá? Não foi assim tão útil, né? Tão útil. Aqui eu paro de compartilhar e se eu tive sorte, eu tive, aliás, se todos tiveram sorte, aqui do Meeting, aqui WhatsApp, aqui Plano Europa. Bom, aqui eu já vou pular direto, até por problema de tempo. Claro, ele me deu sugestão de compras, viu? Em outras listagens, ele me deu sugestão de compras, sim, foi muito legal. Ele, né, sugestão de vinhos, de locais, ele me deu sugestão de locais, ele respeitou aquele local que eu não quero visitar. Não quero. Lá, acho que é Amsterdã, o Museu de Anne Frank. Depressivo. Não quero ir lá, não quero. Pronto, acabou, não quero. Então, ele sugeriu um bocado de lugar, né, aquele não sugeriu. Foi muito legal. Então, o não, como é que eu posso dizer para vocês? O não fazer, ele também respeitou adequadamente, tá? Agora, aqui, o que está acontecendo? Aqui não está rolando nem para mim, sabe? Espera um pouquinho. Está andando aqui a flechinha, vocês devem estar vendo, mas ele não está... Também acho que eu vou ter que parar de compartilhar e vou, mais uma vez, lembrar o que eu vou falar, até porque eram pequenas observações que eu considero muito importantes, né? Bastante importantes. Então, primeiro era essa da precisão, tá? Precisão, acho que não foi erro dele, aliás, nem meu, né? Você vai fazendo e vai aprendendo. Então, quando forem montar modelo, independente do software que vocês usarem, cuidado com a precisão. Não tem jeito. Não há como você prever um montão de coisas, né? Um montão de coisas. Eu estou falando com vocês e juro que eu estou, ao mesmo tempo, procurando... Aqui, ó, a autoridade tem valor, é essa página aqui, Caspite.
Mais uma vez, vou até vocês, né? Vou até vocês. Bom, olha, está aqui, né? Aqui ele tem, embora ele não esteja andando para cima e para baixo, viu? Eu sinto. Mas algumas observações que para mim foram importantes, são importantes, daqui para frente. O crescimento está quântico. Você diz, esse troço que eu fiz há 2 meses atrás, usei o ChatGPT, tá bom ainda. Não está bom ainda, não está. Se você puser rodar de novo, é capaz de dar um resultado diferente. Não tem jeito, tá? Porque a evolução está sendo diária. Vocês devem ter notado, quem usa o ChatGPT, eu uso muito. Ele agora está fazendo, no fim da apresentação dele, ele faz sugestão, do tipo, olha, eu vim até aqui, por acaso você não quer também que eu faça isso? Não sei se vocês já repararam. Isso há 2 anos atrás, imagina que ele fazia. Ele terminava aquilo, PT, saudações. Agora, ele se arvora, né, o direito de sugerir coisas. E a maioria das vezes eu aceito, porque são sugestões boas, tá? Boa. Eu estou procurando tablet, por exemplo, estou procurando preço de tablet e tal. Está procurando um lugar, no outro, daí o GPT pode me ajudar. Eu digo, quanto é que um tablet e tal, S9, tudo bem. Aqui a característica desse em relação ao S10 é tal, tal e tal e tal. E no fim, você por acaso quer ver a média de preços do mercado brasileiro? Quero sim. Ele botou Amazon, Mercado Livre, mas ele colocou tudo. Eu botei lá, ele diz, você não quer ver a diferença também do modelo tal, que é semelhante? Então, ele te provoca com sugestões. Isso é sensacional. Mas isso é agora. Há meses atrás ele não fazia isso. Então, não é um processo perene. Não é. Ele tem que andar rápido. Depois, você tem que criar as suas coisas, você está apresentando para o cliente com uma certa autoridade, né? Autoridade de dar uma resposta, de explicar a resposta, porque o cara não sabe, ele não tem fluidez em inteligência artificial. Ele pensa que o que está escrito ali é verdade. Não é assim. Ou ele te faz perguntas assim, meio, como é que eu vou fazer esse troço aqui? Né? Ele pensa que pode fazer tudo, né? Pode fazer tudo. Às vezes não dá, né? Pois atualização de altíssima prioridade, alucinação, né? Se você não sabe a resposta direito, você me diz, não sei, tá? Precisão de datas e horários, que no caso lá foi inadequado. Depende do nível de precisão, bate-papo é fundamental, ou seja, quando ele te dá a resposta, não é resposta única, você vai ter que bater papo com ele, vai ter que verificar a resposta e aperfeiçoar. Também não estou falando novidade, né? Tem que corrigir erro, sim, tem que corrigir erro, porque ele alucina de vez em quando. O que você souber, você procura corrigir, tá bom? Agora, estou falando para vocês, ele está ficando de um jeito que ele pode errar, mas ele erra menos que a gente, tá? Exemplo aqui da área de direito da minha esposa, que ela copiou uma outra petição que ela fez há 2 anos atrás, que ela recebeu, achou legal, pôs o formato e viu, eu pôr no ChatGPT, e o ChatGPT diz, esse troço está errado, né? Ainda bem que 2 anos atrás, nem ela nem o juiz notou, senão ela tomar uma punição do tamanho do mundo, entende? Então, ele erra, mas a gente erra também, e está chegando um momento em que a gente erra mais do que ele. E aí, por último, né, tem o Jack Welch, sabe? O Jack Welch. Então, você pode, né, naqueles 10 mandamentos dele, você pode contratar tanto, de tal jeito, despedir de tal jeito, aumentar de tal jeito, promover desse jeito, rebaixar desse jeito, para ir no último. Ele põe assim, pelo amor de Deus, divirta-se. É o que você precisa fazer, tá bom? Bom, Valmir, 19h52, eu juro que eu não esperava falar tanto, nem deu para terminar. Vocês notaram que eu repeti uma série de coisas, só que agora, vamos dizer, com mais vivência em cima do assunto. Está aqui, espero que vocês tenham gostado. Claro, tem mais uns 10 minutinhos para bater papo, tá bom? Obrigado, Vladimir. Foi sempre brilhante na sua demonstração e despertando muito a imaginação aqui, tá certo? 2 perguntas que me surgiram foram a seguinte. Primeiro, se numa próxima viagem que você for fazer, você não vai colocar roteiros alternativos para condições de climas diferentes. Talvez seja uma
uma situação. E outro ponto que você falou de conversar me despertou outro ponto. Nós sabemos que dá para colocar no celular o ChatGPT. Então, se você criou aquela janela onde você colocou todo o seu prompt, trocou ideia com ele, seria viável utilizar o celular para corrigir estas demandas ou fazer os ajustes, como, por exemplo, você disse que o horário lá, em razão da neta e tudo mais, muito bem observado, porque você não tem um controle, você poder conversar com ele sobre exatamente esse dia e exatamente essa condição. Olha, a nossa previsão era sair às 9h45, estamos atrasados, faz sentido sair ou não, ou aborta isso e faça um novo ajuste. Não sei, só uma reflexão que eu estou passando para você. Certo. Resposta para as duas perguntas, sim e sim. Né? Sim e sim. Porque sim, eu posso colocar variáveis, né? Variáveis de passeios alternativos, eu posso pôr, né? Como na vida real, né? Você está na frente do presidente da empresa, você precisa responder rápido, e muitas vezes você tem que ter mais de uma alternativa, né? Então, sim, isso é verdade. E a segunda, na hora, você pode, sim, as ferramentas de voz estão muito aperfeiçoadas, sabe? Para falar a verdade, então, que eu nem usava, ontem e hoje eu comecei a usar. Aquelas perguntas que eu fiz do tablet, hoje eu fiz de voz, amigão, e se eu fizer isso, e se eu fizer aquilo? O que torna muito mais humano. E estou pensando na próxima viagem, além de levar isso, levar esse troço aqui, que é um tablet, né? Leva um tablet que acaba sendo muito mais... Você está lá tomando um café no boteco, você faz essa pergunta, ele te responde, né? O Google Maps é uma ferramenta essencial, então fica mais fácil de ver. Com inteligência artificial, sem dúvida, você junta os dois, você pode fazer um bocado de coisa a mais. Sim, sim. Transladando isso para a vida real, né? Então, a resposta que tem é sim e sim. Né? Sim. Bom, e obrigado. Sim. Sem dúvida, sem dúvida. Eu queria, antes de todos, porque eu fiz uma experiência bastante interessante, que eu usei lá o ChatGPT e mais outras 9 alternativas, e então eu queria mostrar para vocês o resultado dessa experiência, né? Tá? As cervejas que meu amigo Valmir quer, né? Sensacional. Eu experimentei o resultado do ChatGPT, do Gemini e tal. Eu fui responder. Então, hoje eu tenho condição de dizer qual foi a melhor resposta. É isso aí. Tá? Vamos lá. Continuem. Legal. O Walter fez uma observação aqui. Hoje também podemos incluir no ChatGPT, criar um projeto lá, concentrar chats, arquivos, instruções customizadas sobre um tema específico, e dessa forma qualquer conversa sobre esse contexto estarão reunidas em facilidades para ações como essa por voz. Legal, e você colocando isso, Walter, me chamou a atenção o seguinte, porque aí o Vladimir colocou o tablet, se ele está com equipamento na viagem e está o Google, de repente a conexão, ele nem precisa entrar nesse diálogo de refazer o trajeto, porque o próprio Google já sabe onde ele está e, de repente, já poderia promover não só os alertas, olha, você está atrasado, que é uma coisa desconfortável, talvez eu não ativasse isso, né? Mas pelo menos ele dissesse, olha, ele ficou ali tanto tempo na Champs-Élysées e que não faz sentido seguir se ele quiser ir para outro lugar, enfim, né? E fazer correção. Aí começa a ter conexões com me permita, enfim. Me permita dizer, sim, Walter, sem dúvida. E vou dizer um pouquinho a mais, quer dizer, as coisas estão caminhando, que hoje você vai no ChatGPT, você pede para ele tarefas, assim, diariamente me informe às 8 horas da manhã o preço das ações XYZ. Então, ele pega isso como tarefa. Só que ele não pode fazer isso minuto a minuto, ou instante a instante. Hoje você tem uma limitação que, se alguém lembrar aqui, pode até falar, mas acho que é coisa assim de... Você não pode fazer em intervalos de 1 hora, menor que 1 hora. Mas, seguramente, está andando nessa direção. Ou seja, ele sabe onde eu estou, né? Via Google Maps, ele pode pegar o endereço de onde eu estou. E de onde eu estou, você aperta o botão, apertará, né? Vai demorar algum tempo, né?
vai apertar um botão, ele vai dizer, bom, já que você está aqui, por que você não vai naquele outro lugar? Sem dúvida, né? E como eu sempre digo, inteligência artificial, você sempre tem que terminar a tua frase com por enquanto. Por enquanto ele não faz isso. Sempre por enquanto, porque daqui a pouco vai fazer. Vamos lá. Márcio, acho que quer, né? Márcio? Ô Vladimir, uma coisa bem interessante ali, então você criou os agentes, né? E pediu para eles fazerem, acho que 3 reuniões. Acho que foi isso, né? Isso. Como que você avalia, assim, acompanha a evolução, né? O que cada reunião, o que a reunião primeira trouxe de resultado, que na segunda reunião evoluiu e que na terceira reunião para você foi suficiente, chegou no resultado Tá. que você esperava. Como que você controlou isso? O que a gente nota é o seguinte, viu, Márcio? A primeira reunião é a grande, né? É a clássica. Todo mundo vai, pensa e dá uma sugestão. A segunda é bacana, porque um levou em consideração o resultado do outro. Melhor, né? A primeira já devia ter levado. De qualquer forma, como agora você tem uma reunião e uma visão geral, se dá uma aperfeiçoada. Mas então se você está afim da regra 80-20, uma reunião só é suficiente. Porque depois os acertos que foram na segunda e na terceira praticamente nada. Vai, né? Agora, a ideia de ter mais de um especialista e cada um ser especializado numa área, Márcio, procura fazer isso, porque isso dá resultado, tá? Isso dá resultado. Procura usar essa ideia de agente, e quando eu fiz essa, quem lembra que eu fiz a primeira apresentação com a gente, na época era uma novidade, a gente, hoje você pode ter agente muito fácil, né? Muito tranquilo, tá? Edson, acho que é o Edson, né? Vladimir, você falou essa questão do agente, a gente tem usado aqui, e a gente começa a frase quando vai perguntar para ele, olha, você é um especialista em tal coisa. Só dando o nome da profissão, ele já muda a resposta. Sim. Você vai falar, qual é a melhor, sei lá, fórmula para tal coisa? Olha, você é um químico, qual é a melhor? Ele já muda. Resposta. Sim. Ele desce até teu nível, né? Até o teu nível. Se eu sou especialista em química, ele vai botar a fórmula inteira. Se eu sou o presidente da empresa, supondo, ele vai ficar aqui. Não, ele tem essa inteligência. É verdade, Edson. Muito bem lembrado. O meu senhor aqui, ele está aprendendo inglês com o ChatGPT, né? Então ele começou lá, falando assim, parta do princípio que eu sou um brasileiro, meu nível de inglês eu vou falar um pouco e você mede o meu nível de inglês e depois você propõe uma grade de estudo. Isso aí. Dali para cá, a evolução do cara é impressionante. Ele vem todo dia no caminho para o trabalho falando com... Ele soma, né? Ele soma. Com o ChatGPT, enquanto ele foi evoluindo. Ele traçou um curso para ele, um objetivo, e está lá todo dia dando aula para ele de inglês. Ele falou, não pago mais. Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Legal, Edson. Leandro? Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Legal. Primeiro, queria parabenizar, Vladimir, muito legal a sua apresentação, essa criação de roteiro de viagem, assim, eu particularmente, na minha próxima viagem, vou fazer a mesma coisa que você fez, tá? Faça. Se quiser ligar para te trocar uma ideia, faz assim, sim, não faz? Sim. Estou à disposição, porque é um tema que eu gosto muito. Muito legal. E também queria fazer um adendo, que é o seguinte, né? A gente tem que tratar a inteligência artificial com muito carinho, né? Porque hoje o conceito dela realmente é ser um copiloto, né? Que realmente até na Microsoft tem lá o Copilot, né? Que é uma inteligência artificial, né? E que daqui a pouco, né? Foi o que a gente comentou aí, com a integração ali entre as ferramentas, ela vai acabar definindo, né, o seu roteiro, né? Em tempo real. Né? Então, isso pode começar a acontecer a um curto prazo, assim, muito rápido. Sem dúvida. Então, é isso, né? Vamos pedir, por favor, para ela, né? Não, mas não há dúvida. De qualquer forma, Leandro, ele vai montar o roteiro e você vai pôr a tua especificidade. Eu vou citar, parafrasear, um conselho que um cara muito mais jovem que eu, na época, a primeira viagem grande que eu fiz, eu tinha 35 anos, por aí. Quando eu voltei, um cara bem mais novo que eu, ele falou um negócio que eu não me atinha atento. Ele diz, Vladimir, que eu fui para a Europa, fiquei lá 6 meses, trabalhando, passeando. Ele diz assim, Vladimir, a Europa
Cada um tem a sua Europa. Então, não adianta eu montar. Eu posso gostar de museu, o outro pode gostar de gastronomia, outro pode gostar de passear e ver paisagens, outro gosta de andar pelas cidades, a minha esposa adora, sabe fazer o quê? Sentar num café, tomar um café e ver as pessoas passarem. Entendeu? Que é muito bacana, né? Que é muito bacana. Então, cada um vai fazer a sua Europa. Então, você vai sair, obviamente, de um roteiro que ele faz, ele propõe. Depois, você vai aperfeiçoando. Foi o que eu fiz. Ele fez um roteiro básico, depois eu pus compras. Sim, é o conceito mesmo de utilizar a inteligência artificial, né, como um copiloto, né? Nós temos que definir ali o que a gente isso quer, mas é isso. Os contratempos vão surgir e ela vai opinar ali em tempo real para a gente. Sempre. Aqui na área do direito da minha esposa, na verdade, ela usa, aliás, eu faço para ela, como um estagiário de alto nível. Exato. Fala uma petição assim, assada, imagina quem entende de direito, né? Exato. Imagina, não entendo nada. Eu faço lá, dou para ela, dizendo, aqui pode, não pode, de compensação, aqui, esta frase aqui é demais, olha que bacana, eu não tinha pensado nisso. Então, é um estagiário de alto nível, né? Que a gente deve levar em consideração, né? Bacana, isso aí, Leandro, bacana. Legal, tem que andar nessa linha mesmo, viu? Boa forma de pensar. Bacana. É isso aí, Valmir. Essa coisa bacana que a gente já fala desde o início. A gente está em 10 pessoas, a gente não está trocando moeda de R$1. Eu te dou R$1, você me dá R$1. Não. Eu dei para vocês R$1 e daqui a pouco cada um está me dando R$1 também, de ideia, de inspiração, de vantagem de fazer assim, não assim. Então, essa é a vantagem. E o incentivo que fica para todos esses colegas é que façam as suas apresentações, que você diz, mas isso é simples. Não é simples, não é. É simples para você, mas não é simples. A forma que você fez, tocou, limpou aquela resposta, ela pode ser muito importante para o resto. Façam as suas apresentações, façam mesmo, viu? Façam mesmo. Valmir, tenho certeza que concorda comigo. Plenamente. Então, menos, não dê sugestões na parte de fazer cerveja. Aí não tem chance. Vladimir, muito obrigado aí, você é sempre muito gentil aí com as suas palavras. E chegamos ao fim. Acho que valeu bastante. Muito obrigado pela sua disposição de estar trazendo para a gente. A participação de todos também foi muito boa, porque a gente ampliou o nosso tema aqui. Obrigado. Obrigado a vocês. Uma boa noite. Um resto de semana maravilhoso. Até a próxima terça-feira a gente se fala. Forte abraço, gente. Tchau, gente. Obrigado, Vladimir. Boa noite. Boa noite.